Olá, bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso de uma forma simples que todo mundo compreenda com um pouco mais de facilidade, tá certo? E criamos também, tá, esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para a entidade Lar Amigo de Jesus da irmã Conceição. Ajude você também. E ajude o nosso canal. Clique no joinha, no like, tá? Compartilhe esse vídeo, inscreva-se nesse canal, isso ajuda muito o nosso trabalho. Nós já temos mais de 360 vídeos aqui no nosso canal. Muitos vídeos elas estão separadas, tá? Organizadas em seções que aqui nós denominamos de playlist, tá certo? Então nós temos playlists de substratos, adubos, doenças, pragas, cultivo de ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir, seria bem interessante, é todo gratuito. Hoje eu vou comentar mais 3 erros que eu cometi na minha vida profissional no cultivo de plantas em vaso. São 3 erros bem interessantes que alguns de vocês possam estar fazendo, tá certo? Então assista o vídeo até o final, que tem as explicações dos erros, né? E como é que você poderia, na verdade, resolver esses problemas, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. O primeiro erro foi quando eu utilizei a água de descanso, tá certo? Que os pedreiros utilizavam, o cal virgem, né? Na água, para depois eles utilizarem isso para os afazeres deles. E essa água era uma quantidade de água sempre muito grande, né? E eu tentei reaproveitar essa água, tá certo? Quando você coloca cal virgem na água, tá certo? Existem várias reações, tá certo? E essa água acaba virando altamente alcalino, tá certo? E isso vai interferir drasticamente se vocês utilizarem essa água como água de rega para as suas plantas, ok? Isso, por exemplo, existem faixas ideais de acidez para as plantas, todas as plantas, ok? E você, na verdade, com essa água, você acaba eliminando toda a acidez necessária, né, para o enraizamento e o bom crescimento e desenvolvimento das plantas, tá certo? A consequência disso é que eu perdi todas as plantas, né? Na época eu estava trabalhando com as petúnias, né? E acabei perdendo aí coisa de 200, 300 plantas, né? Com a rega desse produto, né? Essa água, né, de descanso, digamos assim, como os pedreiros falam, com a cal virgem, tá certo? Não utilize, tá, esse tipo de água para o cultivo de plantas, aliás, para nenhuma planta, tá certo? Isso, infelizmente, tem que ser descartado, tá certo? E não pode ser utilizado como fonte de água para cultivo de plantas, tá certo? O segundo erro que eu cometi, tá certo? Faz um bom tempo também, mas foi um aprendizado, tá, para o resto da vida, né? Eu podei plantas, tá certo? Numa época completamente equivocada.
Eu trabalhei com petúnias por muito tempo, né? E eu podava as petúnias, principalmente para deixar ela num formato mais ereto, ok? E eu fiz isso, tá certo? Quando estava ainda em São Paulo, no mês de agosto, ok? Fiz a poda de pelo menos 2.000 plantas. Nessa semana ocorreu uma das piores geadas, né, que pelo menos eu presenciei, tá? E quando os brotinhos estavam já saindo, né, das podas, houve essa geada. Todos os brotos foram perdidos, eu perdi, né, todo esse trabalho, inclusive as plantas, né? Porque quando você poda e você, na verdade, induz o brotamento, né, as plantas estão alocando todas as suas energias para o crescimento do broto. Com a geada, acabei perdendo todas as plantas, né? Então a gente tem que tomar cuidado com relação, principalmente para vocês que estão no sul, né? Tomar cuidado com relação a podas, tá certo? Na época mais fria, né? Então seria o inverno, tá certo? Outono e inverno, tá certo? Então tem que tomar muito cuidado com determinados tipos de podas, tá? Para determinadas espécies também. Muito cuidado com relação à época, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos. Eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. O terceiro erro que eu cometi também já faz um bom tempo, né? A nossa família tinha uma casa de vegetação exclusivo para a produção de mudas, né? E era toda telada lateralmente, né? E não tinha como o borboleta entrar, mas quando eu ia lá fazer os trabalhos, eu deixava a porta aberta, né? E entrava-se várias borboletas, né? Eu achava muito bonito aquilo e deixava, né? E para minha surpresa, né, essas borboletas colocaram ovos, né, em diversas plantas, tá certo? E em poucas semanas a gente teve um resultado de várias mudas, né, praticamente devorada pelas lagartas, né, que eclodiram dos ovos dessas borboletas, tá certo? Então, eu sei que muita gente gosta aqui de borboletas, mas infelizmente elas colocam seus ovos, né? Tá certo? E onde tem as folhas mais vistosas, né? E acabou acontecendo de eu perder várias e várias bandejas, né? Tá? Com as lagartas que eclodiram desses ovos, tá certo? Então, você não pode permitir, principalmente em ambiente de produção de mudas, né, tá, a entrada desses tipos de insetos, tá certo? Então a borboleta não deixa de ser um inseto, tá certo? E elas podem efetivamente depositar ovos, principalmente nas mudas, nas plantas onde tem as folhas, né? E as folhas novas, ok? Então a gente teve um prejuízo bem grande, né? Eu levei uma bronca do meu pai na época, mas aprendi, tá certo? Então, borboleta é muito bonito, mas fora do ambiente de cultivo de proteção, tá certo? Então, essa informação ninguém dá. Isso causou um grande problema, inclusive econômico, tá certo? Do nosso sistema produtivo, ok? Como eu sempre falo, né, é mais fácil aprender com os erros dos outros, tá certo? Então, se vocês puderem dar a sua sugestão, né, encaminhar suas perguntas para o nosso canal, isso é de grande valia para esse trabalho nosso aqui, tá certo? Então, não esqueçam, ok? Enviem as suas perguntas, as suas sugestões. Tá? Isso vai ajudar, ajuda muito, tá? Tanto o nosso canal como
aos aqui que assistem os nossos trabalhos, tá certo? E como em todos os vídeos, nós tentamos ajudar uma instituição, tá, filantrópica. Hoje nós dedicamos o vídeo para o Lar Amigo de Jesus. Tá? Esse lar, né, sob o comando da irmã Conceição, abriga crianças com câncer, né, em tratamento em Fortaleza. Tá? Então são crianças que não têm condições para se manter, tá, na grande cidade aqui, e essa entidade aloja, né, esse pessoal com seus familiares. Se vocês puderem ajudar com alimentos não perecíveis, brinquedos, roupas e diversos outros materiais, seria bem interessante. Conto com vocês, tá certo? E ajude também o nosso canal, tá? Clique no joinha, tá? Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, tá certo? Isso ajuda muito o nosso trabalho, conto com vocês. Até o próximo vídeo, um grande abraço, muito obrigado.